Boa tarde a todos, a todas. É um prazer começar mais uma sessão desse Tribunal Superior Eleitoral do dia 28 de julho de 2023 para uma pauta em especial. A pauta, nós teremos um único processo, um processo vindo do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e respondem, são duas equipes de advogados, a equipe 220 e 135, mas antes de passar a palavra aos advogados, eu gostaria de cumprimentar a doutora Andréia, o doutor Celso, e gostaria de saber se os ministros querem se pronunciar, fazer alguma anotação antes de seguirmos para a oitiva dos advogados. Da minha parte, dou boa tarde e boas-vindas a todos, senhora presidente, em seu nome, e farei o uso da palavra oportunamente ao questionamento dos excelentíssimos senhores advogados e agradeço a oportunidade. Boa sorte a todos. Celso, algum registro? Faço minhas as palavras da doutora Andréia e faremos, eventualmente, alguma consideração durante o curso das defesas orais. Então, vamos começar os debates, ouvindo inicialmente o doutor Max Peter, que fará a defesa, fará a sustentação em nome de Marcos Rocha, Carlos Cunha e do Partido Comunista. Com a palavra, doutor Max. Muito obrigado, senhora presidente. Boa tarde a todos. Cumprimentos ilustres ministros integrantes dessa corte, ao nobre parquê eleitoral e nossos colegas também que integram o polo contrário. Vimos essa tribuna virtual em patrocínio dos interesses de Carlos Cunha, Marcos Rocha e do Partido Comunista, que moveram em conjunto com o Ministério Público 3 AIJs e uma AME diante da sucessão de abusos e ilícitos praticados por José e João Silva, candidatos a deputado federal e a governador, eleitos através do uso massivo e reincidente de meios que os colocaram à frente de seus adversários de forma desleal e não isonômica. Trataremos aqui dos atos de propaganda antecipada, captação ilícita de sufrágio, abuso de poder religioso, abuso de poder econômico, Caixa 2, além do uso indevido dos meios de comunicação. Vossas Excelências debruçar-se-ão sobre uma infinitude de questões. Portanto, começarei pelos preliminares. A primeira delas é o interesse recursal de nossos representados. Este interesse se baseia no fato de que, muito embora o TRE do Paraná tenha cassado os mandatos e declarado inelegibilidade em decisão acertada, deixou de enfrentar o mérito do abuso de poder religioso e da captação ilícita de sufrágio, e deixou também de aplicar as multas inscritas nos artigos 36, parágrafo 3º e 41A da Lei das Eleições. Portanto, fica demonstrada a utilidade e a necessidade do recurso. Segundo tópico preliminar, que prejudicou a análise do mérito pelo Tribunal ACO, foi a ausência de citação do presidente do Centro Espírita e do gerente do restaurante Pedro Almeida. Sobre esse ponto, basta dizer que ambos agiram como simples mandatários dos irmãos Silva. E, nesse sentido, essa mesma corte entende que não há litisconsórcio passivo necessário entre beneficiário e mandante, conforme consta no RESP 42270, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. O terceiro tópico preliminar diz respeito à ilicitude das gravações ambientais realizadas pelos funcionários do restaurante de João Silva. Em sua decisão, o TRE do Paraná não levou em conta o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao trazer o juízo da ilicitude. De acordo com o recurso especial 583-937 do Rio de Janeiro, de relatoria do excelentíssimo ministro César Peluso, as gravações ambientais são, em regra, lícitas. Mesmo entendimento foi adotado por essa mesma corte, o TSE, no julgamento do RESP 29873, de relatoria do eminente ministro Luiz Felipe Salomão. Agora, abarcando a questão de mérito, é evidente a caracterização do ilícito previsto no 41A, posto que o senhor João Silva reuniu seus funcionários e claramente lhes prometeu cargos no governo, caso fosse eleito. O fato de ter reunido seus funcionários naquela ocasião para
para este único fim é indicativo suficiente do especial fim de agir inscrito no parágrafo 1º do 41A. No que tange a reunião privada com o gerente Pedro Almeida, que ocorreu logo após, também fica evidente o pedido de votos realizado a mando do patrão, No áudio, o funcionário indaga, e agora peço venha a Vossas Excelências para ler o conteúdo do que foi dito na reunião. Começa assim, o funcionário indaga. E as eleições? Acha que nossa vida vai melhorar se o patrão for eleito? Ao que o gerente responde que melhorar apenas a vida de quem ajudar João Silva a ser eleito. O funcionário diz, então, que consegue alguns votos e o gerente, por fim, responde, maravilha. Depois, se der tudo certo, nos procure que te damos uma força no que precisar. Como Vossas Excelências bem podem ver, o conteúdo da conversa é de dar arrepios. A respeito, por fim, do mérito do abuso de poder religioso, entendemos que essa corte ainda está construindo seu entendimento acerca do tema e, por isso mesmo, pedimos que Vossas Excelências levem em consideração as ponderações muito bem postas pelo ilustre ministro Luiz Edson Fachin ao proferir seu voto no RESP 8285 em junho de 2020, conforme foi apontado pelo excelentíssimo ministro, o Luiz Edson Fachin, a imposição de limites às atividades eclesiásticas representa uma medida mais do que necessária à proteção de liberdade de voto e da própria legitimidade do processo eleitoral. Sustentou o ministro, na ocasião do seu voto, que o proselitismo político em templos, sendo proibido pelo artigo 37, parágrafo 4º da Lei das Eleições, e unindo esse entendimento ao fato de que a exploração política da fé religiosa encontraria obstáculo também no âmbito da regulamentação publicitária e também na anulação das eleições viciadas por abuso de poder na captação ilícita de sufrágio, segundo o 273. Entenderia ele que constituiria um tal fato o abuso de poder religioso. Agora, encerrando esse assunto... Doutor Marcos, um minutinho, por favor. O senhor só tem 2 minutos, mas eu gostaria que o senhor esclarecesse acerca dessa insistência do senhor com relação ao poder religioso, se o responsável lá pelo Centro Espírita, se ele foi chamado e qual a prova efetivamente que existe nesses autos e que se assemelham ao caso julgado pelo ministro Fachin. Senhora Presidente, eu vou fazer um acréscimo também ao questionamento do Dr. Max, se Vossa Excelência me permite. Claro, por favor. Voltar um pouquinho só na captação ilícita do sufrágio para que o Dr. Max aborde a questão, a questão final do parágrafo do caput do 41A, que fala desde o registro de candidatura, né? A captação ilícita é caracterizada desde o início do registro de candidatura, e esse evento aconteceu antes do registro de candidatura. Para abordar essa questão, no sentido de se há efetivamente a caracterização da captação ilícita em razão do tempo em que ela ocorreu, acrescido a ponderação de Vossa Excelência quanto ao abuso do poder religioso versus abuso do poder econômico também. Doutor Celso, algum acréscimo? Não, nenhum por enquanto, doutora. Vamos aguardar a resposta aos questionamentos até então feitos. Doutor Max, eu penso que nós gastamos, para formular as questões, nós gastamos um minutinho do seu tempo, então eu acrescento 1 minuto na sua fala. Tá? Então, no total, o senhor tem 3 minutos para nos responder e concluir também a sua fala. Por favor. Muito obrigado, Excelência. Agradeço também a todos os outros ilustres ministros, pois que essa é uma oportunidade para o devido esclarecimento das questões de fato de direito. Sobre o fato de ter sido o senhor presidente do Centro Espírita chamado a discursar em nome de José e João Silva, quero chamar a atenção de Vossas Excelências para o fato de que a simples presença
de José e João Silva, naquele centro espírita, naquele momento onde ocorreu o chamamento ao voto indevido pelo presidente, não foi por acaso. Portanto, considerando o que foi posto nos autos e considerando também as circunstâncias práticas do fato em tela, eu peço que Vossas Excelências ponderem, né, acerca do que seria o objetivo prático, quais seriam as expectativas práticas, lógicas de um tal discurso. Não poderia ter ocorrido de outra forma. Não poderia tal discurso ter ocorrido sem um simples pedido dos candidatos, porque vemos o teor do que foi dito no vídeo, que um representante religioso preocupado em conduzir os trabalhos de um centro espírita não se preocuparia com questões de tal ordem. Portanto, se depreende daí ter havido o pedido de votos em tela. Sobre a questão da captação ilícita de sufrágio, eu peço vênia simplesmente para que o ministro que fez a pergunta possa repetir, seria possível? Peço vênia. Sim, sem dúvida, Dr. Max. A minha ponderação é só para o tempo em que a suposta captação ilícita de sufrágio teria ocorrido. A reunião que foi realizada dentro das dependências do restaurante do Sr. Silva aconteceu antes do registro de candidatura. E o 41A, ao estabelecer que é proibido oferecer, doar ou prometer entregar ao eleitor qualquer vantagem, o diz... depois que descreve o que é proibido, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição. E esse fato ocorreu antes do registro de candidatura. De fato. Ficou claro? Sim, muito claro. Muito obrigado, Excelência. Pois não, sustentamos que o pedido inscrito na AIGE fica convalidado pelo fato de ter havido citação e inclusão nos autos do registro de candidatura dos senhores José e João Silva, tão logo este tenha sido feito. E chamamos a atenção também, fazemos esse apelo para que Vossas Excelências considerem a possibilidade de o pleito ser indevidamente maculado se candidatos praticarem atos indevidos e ilícitos num período apropriadamente anterior ao período de eleições, abusando do direito que lhes é concedido pela lei eleitoral. Isso posto, prossigo minha exposição. Para dizer que esses fatos que disse até agora foram apenas alguns dos atos de que se beneficiaram os irmãos Silva em afronta à isonomia entre os candidatos e a lisura do pleito. Desde o dia 10 de janeiro, o primeiro mês do ano, os irmãos empregaram recursos massivos em pré-campanha, gastaram nada menos do que o dobro dos gastos dispendidos durante o período eleitoral propriamente dito. Grande parte desses gastos se destinou à empresa especializada em marketing, que produziu diversos vídeos com conteúdo eleitoreiro. Notem que desde o primeiro mês do ano, o eleitorado foi bombardeado com publicidade eleitoral via mensagem sua, Laila, mas peço vênia, apenas mais 10 segundos para concluir a questão. Desde o primeiro mês foram bombardeados com publicidade eleitoral, financiada com o dobro dos recursos empregados na campanha. O gasto compatível com o candidato médio. Precisamos concluir. Olha, assim concluo. Simplesmente com o fato de que esse não seria o gasto do candidato médio, segundo o entendimento do ministro Fux, do presidente Várzea Paulista. Concluo. Obrigada, doutor Max. Vamos ouvir agora o doutor Tony Henriques, também fala em nome dos recorrentes Marcos Rocha, Carlos Cunha e Partido Comunista. Por favor, doutor Tony. Boa tarde, excelências. É fato notório que candidatos que fazem uso de instrumentos ilícitos em sua campanha não se elegem em prol do bem comum, mas sim por expoliação. Portanto, demonstraremos que é imprescindível a análise do presente caso pelo conjunto da obra, evitando sermos ludibriados por suas dissimulações. Como já exposto por meu nobre colega, os gastos exorbitantes dos irmãos Silva no primeiro semestre
não são sem propósito, menos ainda marketing pessoal. Trata-se de eficaz campanha publicitária extemporânea. Conforme extraímos de Noam Chomsky, toda publicidade é capaz de perverter o resultado das urnas, ainda mais quando realizada fora do contexto da disputa eleitoral, como foi o caso. O resultado publicitário pode ser medido pelo dinheiro investido ou pelos agentes de disseminação empregados. As campanhas da Lucky Strike, dirigidas às mulheres, e a do Pânico Vermelho, contrário aos partidos comunistas, ambas do início do século XX, são exemplos de resultados alcançados em menos tempo do que os 6 meses da publicidade irregular dos irmãos Silva. Esses dois modelos publicitários, reproduzidos há mais de um século por empresários, tal qual os irmãos Silva, possuem os seguintes axiomas: a necessidade de se criar um conceito vazio de identificação entre o produto candidato e o consumidor eleitor e o investimento de verdadeiras fortunas para seu fomento. Além disso, sua aceitação pela sociedade é mais eficaz quando disseminado por lideranças locais. Analisando o caso concreto, verificamos que todos os elementos publicitários citados por Chomsky estão presentes nos atos ocorridos no primeiro semestre de 2022. Primeiro, a nova política, enquanto conceito vazio, foi exaustivamente divulgada na internet para o consumidor eleitor. Segundo, os irmãos gastaram irregularmente, conforme declararam, em torno de 8 milhões de reais antes das convenções partidárias, além dos demais recursos ilícitos demonstrados na AIME, impetrada pelo Partido Comunista. E terceiro, realizaram uma média de 3 eventos por semana no período, buscando lideranças locais para difundir sua campanha de identificação dos produtos candidatos da nova política com seus consumidores eleitores. Também não podemos ser ingênuos e ignorarmos a influência dos caciques de sua família no partido IG do Paraná, lhes garantindo a real possibilidade de candidatura aos cargos almejado antes da realização das convenções partidárias. Portanto, naquilo que essa campanha se mascara como ética, esquivando-se do conceito de pré-campanha, apresentando-se como escolha democrática de seu partido ou declarando seus gastos, busca, ao mesmo tempo, distorcer todos os padrões de moralidade, igualdade e boa-fé que devem guiar o processo eleitoral. Senhora Presidente, gostaria de deixar um questionamento ao Dr. Tony, se há alguma legislação que limite os gastos de pré-campanha e qual seria esse limite, se ele existe. Doutor Celso, alguma? Gostaria só de saber se a sustentação oral do Dr. Tony Henrique vai abordar gastos de campanha regulares dessas eleições e de outros candidatos também, a título de comparação. Eu vou aguardar as respostas, tá, doutor Tony? O senhor, por favor. Obrigado pelos questionamentos, excelências. Não existe uma legislação que prime pelo limite de gastos de pré-campanha. Porém, o artigo 23, parágrafo 2º-A da Lei das Eleições prevê que um candidato não pode gastar mais do que 10% do limite previsto de gastos para o seu cargo. No caso, juntando os gastos dos dois irmãos, não chegariam a R$1.200.000, e eles gastaram 8 milhões. Com relação à segunda pergunta, poderia repetir, por favor, que me falhou aqui? Claro, pois não. Pedindo licença, senhora presidente, para repetir a pergunta. Se há algum indicativo na sustentação oral acerca dos limites de gastos para essa campanha, bem como o eventual comparativo com gastos de outros candidatos. Outros candidatos, desculpa, excelência, outros candidatos não estão sendo discutidos aqui. O limite de gastos dessa campanha é de aproximadamente 12 milhões de reais, 11,6 milhões de reais para ambos os candidatos. De modo que eles gastaram 2/3 desse valor antes
mesmo das convenções partidárias. Mas o senhor fez uma soma dos dois candidatos. Exato. É 9 milhões e 100 para o candidato a governador e 2 milhões e 500 para o candidato a deputado federal. Okay. Pois não, pode prosseguir. Sim, continuando. O conceito de nova política, por exemplo, tenta perverter o entendimento do 23, parágrafo 2º-A, combinado com 36A, ambos da Lei das Eleições, ocultando em uma campanha publicitária milionária de identificação entre os irmãos e a nova política o seu pedido explícito de votos. Excelentíssimos ministros, Vossas Excelências já viram algum candidato que tentou corromper o processo eleitoral e teve uma vida pública ilibada após eleito? Em defesa, os advogados dos Silva poderão alegar, dissimuladamente, que o resultado da pesquisa Ibope demonstrava uma preferência do eleitorado por novos candidatos. Nobres ministros, mais uma vez referenciamos Chomsky para afirmar que esse resultado já se encontrava contaminado pela bem-sucedida pré-campanha promovida pelos irmãos. Em última análise, essa pesquisa ratificou a identificação entre os coonestadores, irmão Silva, e a nova política, pois nunca, sem toda essa publicidade extemporânea, um Silva do Paraná seria identificado como algo novo na política. O descaso dos irmãos com as regras democráticas também é visível, Excelências, nas 4 entrevistas a mais de João Silva à rádio em Curitiba. Não foi uma rádio qualquer que ignorou a isonomia nas entrevistas, mas uma rádio de sua família. Atitude similar se apresenta no disparo indevido de mensagens em massa, contrariando o 57B, parágrafo 3º, combinado com o 57C, ambos da Lei das Eleições. Sem contar, obviamente, o fato de os irmãos serem... Sim? Tortoni, o seu tempo está finalizado, mas eu vou pedir para o senhor concluir... eu vou pedir só para o senhor concluir o raciocínio. Um minutinho para concluir o raciocínio. Vossa Excelência poderia me conceder pelo menos 1 minuto, 2 minutos para só para concluir o raciocínio, por favor. Mas 2 minutos? 1 minutinho. 1 minuto? Ok. Deixa eu só marcar aqui. Mas, por favor, conclui o raciocínio. Ok. Obviamente, o fato de os irmãos serem beneficiados por fake news, como exposto no artigo 22, inciso 15 da Lei Complementar 64/90. Por fim, segundo o acórdão no RESP 13068 de relatoria do ministro Henrique Neves, ainda que o Tribunal ACO tenha aprovado as contas de campanha do Silva, nada os impede de serem julgados por abuso de poder econômico. Todos esses elementos, Excelências, aliado ao fato de o partido Whig paranaense não ter sofrido nenhuma penalidade, é que nos motiva aos recursos ora apresentados. Clamamos que Vossas Excelências possam aplicar a mais extremada multa aos irmãos e a seu partido, conforme previsto no 41A, no 57B, parágrafo 5º, e no 57C, parágrafo 2º, e a multa de R$8 milhões relativas aos gastos com pré-campanha previstos no 36, parágrafo 3º, todos da Lei das Eleições. Do mesmo modo... Obrigado, doutor Tony. Obrigado. Tá. Vamos passar a seguir. E nós vamos acrescentar na segunda equipe o tempo que extrapolou, certo, Marcos? Tá? O tempo, salvo engano, de 2 ou 3 minutos que a primeira equipe extrapolou. Por favor, você me ajuda a controlar? Eu vou passar agora a palavra à doutora Laura Garbim. Por favor, doutora, pelo tempo de... A senhora fala por 5 minutos, ou 6, considerando que nós estamos acrescentando 3 minutos. Perfeito, muito obrigada. Por favor. Boa tarde aos excelentíssimos representantes da Corte e aos ilustríssimos colegas advogados. Eu, Laura Garbim, passar a expor as questões principais atinentes às demandas ajuizadas. Em um primeiro ponto, eu falo sobre a ausência de legitimidade dos recorrentes. Os caros julgadores, Carlos Cunha, Marcos Rocha e o Partido Comunista
interpuseram recurso contra a decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral, o qual condenou os irmãos Silva à cassação de seus respectivos mandatos e à inelegibilidade de 8 anos para ambos. Ocorre que estamos diante de uma evidente ausência de legitimidade para a interposição deste recurso, uma vez que a intenção pretendida pelos autores das ações foi alcançada, visto que os candidatos eleitos restaram cassados. Que outro interesse, além da cassação dos mandatos, teríamos em jogo neste momento, já que o objetivo de macular a vida pública dos irmãos foi atingido, impedindo-os de exercerem os seus respectivos cargos com o vigor e dedicação que motivaram a soberania popular a escolhê-los, em um nítido jogo de interesses que mancha a imagem da boa política. Conforme dispõe o artigo 499 do CPC, o interesse para a interposição de recurso exige a demonstração de gravame concreto, aferível objetivamente sob o enfoque da sucumbência formal e material. Portanto, pelo exposto, pede a defesa pela improcedência dos recursos ordinários interpostos. Em um segundo ponto, eu passo a questão do ajuizamento da AIGE por Carlos Cunha antes do pedido de registro de candidatura de João Silva. No dia 23 de setembro, antes do registro da candidatura de João, Carlos Cunha ajuizou uma AIGE por captação ilícita de sufrágio e propaganda antecipada contra seu adversário. Apenas em 25 de setembro foram protocolizados os pedidos de registro de candidatura dos irmãos, e apenas depois disso foi feita a citação de João. Ocorre que o termo inicial para a propositura de uma AIGE é o registro da candidatura, conforme o entendimento deste tribunal, a partir do artigo 22, inciso 14º da Lei Complementar 64 de 90. Então, diante do exposto, tendo em vista que o ajuizamento da ação se deu anteriormente ao registro da candidatura, pede-se a nulidade dos atos processuais praticados. Em um terceiro ponto, trago a questão do aditamento da AIGE proposta pelo Ministério Público. O Ministério Público ajuizou uma AIGE contra os irmãos Silva em 30 de setembro de 2023, contendo as alegações de propaganda antecipada, abuso de poder econômico, arrecadação ilícita de recursos e uso indevido dos meios de comunicação. Em 15 de abril de 2023, o MP aditou essa mesma ação em razão de denúncia anônima recebida, com alegação de abuso de poder religioso. Além disso, houve a anexação de relatório do órgão, segundo o qual os irmãos teriam gastados, juntos, frise-se, R$8.000 a mais do que o limite devido em campanha. Ocorre que esse aditamento ocorreu em um momento processual totalmente inoportuno, visto que foi feito após a audiência de instrução e o saneamento do processo. Tendo em vista o esgotamento do prazo decadencial, se possibilita a emenda inicial para se possibilitada a emenda da inicial para acrescentar esses fatos novos, a via judicial seria transformada. Pois não. Laura, essas questões que a senhora coloca aqui da tribuna, elas foram apresentadas ao tribunal, e o que o tribunal disse com relação a essas datas de ajuizamento, a esses aditamentos que foram feitos. Há algum pronunciamento, e em que momento houve esse pronunciamento por parte do Tribunal do Paraná? E eu pergunto à doutora André e ao doutor Celso se tem alguma questão relativa ao assunto, a essa questão processual. Eu tenho uma outra questão processual. Ui, perdão, doutor Celso. Eu tenho uma outra questão processual, doutora Vilma, que diz respeito à súmula 38 do TSE, que é o litisconsórcio passivo necessário com o vice e que não foi incluído como polo passivo nas AIGES, só na AIME. Doutor Celso? Não, aguardarei os questionamentos já formulados, doutora. Okay. Doutora Laura, por favor. A senhora poderia, diz respeito em específico a alguma questão processual no posicionamento do tribunal? Eu peço esse esclarecimento só para uma melhor resposta, por favor. Certo. Só um minutinho. Marcos está avisando que faltam 2 minutos. Eu vou acrescentar 1 minutinho na sua fala também, tá?
O que eu perguntei, a senhora diz que houve a reunião das ações da AGE, da AIME, houve aditamento, e aí eu pergunto se quando foi feita, quando as ações foram reunidas, se houve algum debate e se houve pronunciamento por parte do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. A parte se insurgiu e se houve manifestação do tribunal. Sim, perfeitamente. Em relação à questão do abuso de poder religioso feito a partir do aditamento, como essa não foi julgado o relator oportunizou que os investigados apresentassem os documentos, sim, e como no mérito essa questão não foi julgada, nós trouxemos agora, em sede de recurso, na hipótese de este tribunal rever esse posicionamento. Em relação à questão da excelentíssima ministra, Andréa, essa questão vai ser tratada, sim, na minha sustentação, porque é um importantíssimo ponto também neste processo. Então, em relação ao litisconsórcio com o candidato a vice-governador nas AIGES, o senhor João Silva, ele foi demandado sob alegações que poderiam levar à cassação do registro de candidatura e à cassação do mandato. Todavia, erroneamente, o candidato a vice-governador em sua chapa não foi citado para integrar o polo passivo dessas ações. Ocorre que estamos diante de um caso de litisconsórcio passivo necessário, conforme dispõe justamente a súmula número 38 deste tribunal. Portanto, é inegável que o vice-governador eleito foi atingido pela decisão de mérito sem que tivesse a chance de se defender, violando também os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tendo em vista essa violação à súmula e também a violação aos artigos 114 e 115, inciso 1º do CPC, pede-se a nulidade das decisões de mérito proferidas nas demandas em que o vice-governador deveria ter constado no polo passivo como litisconsórcio necessário. Encerrado, suficiente? Posso... Em relação à pergunta da senhora? Não, ok, então, a obrigada. Resposta... Sim, perfeito, eu estou satisfeita, obrigada. Obrigada. Por fim, encerrando, ainda resta tempo, senhora relatora? Por favor, só para concluir, Perfeito. Porque já tinha um aviso aqui, ó, 30 segundos. Para Perfeito. concluir, por favor. Eu trago a questão da impossibilidade de eficácia imediata da decisão de cassação dos mandatos, porque essa decisão conflita diretamente com o disposto no artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral. Dispositivo esse que prevê que o recurso ordinário interposto contra a decisão do TRE, que resulte em cassação de registro ou perda de mandato eletivo, será recebido pelo tribunal com efeito suspensivo. Então, diante do exposto, pede-se que essa corte suspenda os efeitos da decisão. Muito obrigada e passo a palavra à minha colega. Obrigada, doutora Laura. Doutora Betina, por favor, observando o seu tempo de 10 minutos. Na verdade, aqui é acrescido de mais 1 ou 2 minutos, Marcos, por favor. Ele vai colocar depois aqui, mais 10 minutos a princípio. Boa tarde aos excelentíssimos representantes da Corte e ilustríssimos colegas advogados. Na presente sustentação, tratarei maiormente acerca dos temas de direito material relevantes ao caso em questão. Venho aqui em defesa dos irmãos Silva, mas também em defesa da democracia, em defesa do direito dos governados de escolherem quem governará suas vidas. Venho aqui, até a vossas excelências, defender a vontade soberana do povo, que está sendo atacada por uma oposição inconformada por ter perdido o poder. Oposição essa que insiste em uma tentativa vil de subverter a soberania popular, tentando fazer o uso indevido do excelentíssimo poder judiciário. Quanto ao mérito da alegação de captação ilícita de sufrágio, essa não merece prosperar,
visto que, além da fragilidade probatória, não há subsunção do caso ao previsto no 41A da Lei 9.504 de 97. Conforme o dispositivo, a captação ilícita de sufrágio ocorre quando o candidato age de modo a obter votos. A reunião ilicitamente gravada ocorreu antes do registro de candidatura de João Silva. Portanto, resta ausente o requisito legal para a caracterização da captação ilícita de sufrágio. Além disso, a promessa de cargos no governo para aqueles funcionários que tivessem o melhor desempenho no estabelecimento durante o ano não descreve uma conduta com finalidade eleitoral. Pugna a defesa, portanto, pela improcedência da alegação de captação ilícita de sufrágio. No tocante à acusação de propaganda antecipada, alegou-se que o conjunto de eventos e publicações nas redes sociais consistiriam em pedido de votos antes do início do pleito eleitoral. Ocorre que, conforme o 36A da Lei 9.504 de 97, não resta configurada a hipótese de campanha antecipada, pois em momento algum os pré-candidatos fizeram pedido de votos. Ademais, a participação de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates na rádio ou TV e na internet, assim como a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em redes sociais, são atos normais e legalmente previstos para uma pré-campanha, não configurando, então, propaganda antecipada. Diante do exposto, clama a defesa pela reforma da decisão do tribunal, visto que ela vai de encontro com os preceitos legais expostos. Pede-se que sejam declarados improcedentes os pedidos atinentes à propaganda antecipada. Quanto às acusações de abuso de poder econômico, captação ilícita de recursos, fraude nos gastos pré-eleitorais e eleitorais e uso de recursos à margem da campanha. O MP alegou que nenhum dos gastos de pré-campanha foi contabilizado e que, por essa razão, estariam à margem da prestação de contas. Também argumentou que, por via indireta, em razão do fato do dinheiro dos candidatos ser oriundo de lucros de empresas familiares, teria ocorrido indevida doação de pessoa jurídica para a campanha. Ocorre que inexiste obrigação de declarar gastos da pré-campanha, assim como não há normatização acerca de vedação de qualquer doação nesse período. No que tange à acusação de doação indevida de pessoa jurídica para a campanha, não há qualquer prova nos autos que corrobore essa acusação. Os irmãos Silva declararam todas as suas receitas e despesas à Justiça Eleitoral e as suas contas foram aprovadas. Ainda mais, segundo o MP, os candidatos juntos teriam extrapolado em R$8.000 o limite de gasto de campanha. No entanto, esse valor é irrisório, quando considerado a quantidade de eleitores do Paraná, mais de 8 milhões, e principalmente é irrisório diante das vitórias esmagadoras obtidas pelos irmãos, de modo que não resta caracterizada a potencialidade do dano no caso em questão. Doutora Betina, só um minuto. Eu também. Doutora, eu ia passar a palavra à senhora. Obrigada, senhora presidente. Doutora Betina, Vossa Excelência está descrevendo vários fatos que foram atribuídos aos irmãos Silva, né? E agora, nesse momento, ponderou que poder-se-ia aventar a possibilidade de se afastar a gravidade da conduta em razão, ou a potencialidade, foi o que Vossa Excelência falou, a potencialidade das condutas em razão da expressiva votação obtida nas urnas. Vossa Excelência acredita que, em que pese a gravidade das condutas, considerando o conjunto da obra, essa gravidade pode ser mitigada pela expressiva votação que os irmãos Silva tiveram nas urnas? Doutor Celso, alguma
alguma colocação? Podemos passar para a resposta? Por favor, presidente. Doutora Betina, por favor. Vossa Excelência, o que nós queremos dizer é que uma visão tão expressiva do que fez de José Silva, o deputado federal mais votado do Brasil, e de João Silva, governador eleito com mais de 68% dos votos válidos, não foi feita com os supostos R$8.000 a mais do limite de gasto de campanha. R$8.000 não geram esse resultado. É isso que nós queremos dizer, que não há a potencialidade para o dano, a potencialidade para que se mude o resultado eleitoral, que é tão expressivo, com essas supostas irregularidades. Ok, pode prosseguir, doutora. Quanto à acusação de uso indevido dos meios de comunicação, os candidatos foram acusados de uso indevido dos meios de comunicação em razão de 60 minutos a mais concedidos em entrevistas do então pré-candidato a governador João Silva à rádio da família Silva. No entanto, esse tempo a mais é irrisório. Apenas 60 minutos de entrevista não constituem fato decisivo para o resultado de um pleito eleitoral, ainda mais quando considerado que esse fato se deu durante a pré-campanha. Quanto à acusação de uso indevido dos meios de comunicação, devido à divulgação de fake news por supostos apoiadores dos irmãos Silvas, os candidatos não podem ser responsabilizados. Esses atos foram praticados por terceiros, sobre os quais os candidatos não possuem qualquer controle. Do contrário, seria muito fácil para qualquer oposição prejudicar os seus adversários, pagando para que falsos apoiadores disseminassem esse tipo de mensagem. Ademais, os disparos não foram suficientes de modo a influenciar o resultado do pleito eleitoral. Foram trazidos aos autos, como meio de prova, apenas 15 print screens, uma quantidade relevante quando considerado o eleitorado de mais de 8 milhões de pessoas do estado do Paraná. De modo algum, esse fato poderia levar à cassação de mandatos de candidatos eleitos legitimamente em vitórias esmagadoras, como no caso em questão. Por fim, destaco que, mesmo se os irmãos Silva tivessem incorrido em alguma irregularidade, o que não está provado, essas não teriam sido decisivas para o resultado eleitoral. Eles teriam sido eleitos de qualquer forma. O povo os elegeu em vitórias esmagadoras, que fizeram de José Silva o deputado federal mais votado do Brasil e de João Silva, governador eleito do Paraná, com mais de 68% dos votos válidos. Não há dúvidas que os irmãos seriam eleitos de qualquer forma, ainda mais quando considerado o contexto de uma sociedade que buscava a renovação política encabeçada por eles. Segundo pesquisa Ibope, 62% do eleitorado informou que confiaria mais num candidato eleito pela primeira vez do que num candidato reeleito. Mesmo que as acusações da oposição constituíssem fatos, esses não teriam sido decisivos para o resultado das eleições. Portanto, seriam insuficientes para gerar a sanção de cassação dos mandatos. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Betina. Bom, vamos ouvir o doutor Max Peter em réplica. Muito obrigado, excelentíssima senhora presidente. Todos me escutam bem? Faço essa mesma indagação. Ok, muito obrigado. Gostaria de iniciar minhas réplicas enfrentando alguns temas que foram postos pelas nobres colegas Laura e Betina. Primeiramente, a respeito do interesse recursal, acredito que demonstramos bem que o Tribunal ACO não enfrentou a questão do abuso de poder religioso e também não aplicou as multas relacionadas. A respeito do vice citado na AIME, que foi outra questão posta pelas nobres colegas, eu faço um apelo a respeito de um fato que me causa profunda estranheza. Como
que no ano de 2020 candidatos caçados e vices continuem se utilizando do argumento de que não tiveram acesso ao processo e não tiveram possibilidade de exercer o legítimo direito à defesa. Como poderíamos acreditar que o vice não poderia ser chamado ao processo pelo titular da chapa? Como que poderíamos aceitar essa nulidade de algibeira a essa altura, em segundo grau recursal no TSE, que se alega nulidade pelo simples não chamamento do vice ao processo? Essa é uma questão, como expus, facilmente solucionável. Essa afirmação que o senhor faz, que o senhor João e o senhor José Silva não apontaram essa ausência de litisconsórcio junto ao tribunal? Isso não existiu lá atrás? Onde é que está isso? Tem decisão sobre isso? Peço venha, senhora presidente, mas insto a corte que julgue no uso de suas competências, no entendimento novo a esse respeito. E, além do mais, devo dizer que no julgamento da AIME foi citado, sim, o senhor candidato a vice-prefeito, portanto, ele teve acesso aos autos. Assim, concluo minha exposição, dizendo que já é hora que essa corte enfrente esses casos com a coragem que lhe é habitual, porque sabemos muito bem que a corrupção facilmente constatável no nosso país, o que coloca nos últimos lugares dos rankings de corrupção de todo o mundo. Já é hora que essa corte entenda que essa corrupção é fruto desse tipo de ato praticado ainda no período eleitoral. Portanto, ressaltamos os pedidos feitos pelas partes Carlos Cunha, Marcos Rocha e Partido Comunista e desprovimento dos pedidos da parte contrária. Muito obrigado, senhora presidente. Réplica agora pela senhora, desculpa, aqui, deixe-me voltar. Doutora Betina faz agora a réplica. A palavra, doutora. Quanto à reputação dos irmãos Silva, ambos os candidatos são empreendedores bem-sucedidos do Paraná, que possuem uma reputação ilibada e grande prestígio com a população devido à correção de suas ações e suas competências pessoais. Daí a ampla aprovação que os irmãos obtiveram nas urnas. Quanto ao abuso de poder religioso, os irmãos Silva sempre frequentaram o centro espírita, professando a sua fé, e mantiveram-se em silêncio, agindo de forma discreta durante todo o culto religioso, mesmo quando o presidente se referiu a eles. Ademais, apenas pouco mais de 1% da população do Paraná é constituída por espíritas, de modo que, mesmo que tivesse havido abuso de poder religioso, que não houve, esse não teria potencial para alterar o resultado do pleito eleitoral, ou seja, não resta configurada a potencialidade lesiva no caso em questão. Quanto às fake news, se tratam de fatos aleatórios... Doutora Betina, só um minuto, por favor. Doutor Celso. Peço licença, senhora presidente, e a doutora Betina pela interrupção, mas eu tenho só uma dúvida. O Tribunal ACO, ele se debruça e gasta suas tintas ao lavrar o acórdão, utilizando os argumentos, considerando a potencialidade ou a gravidade, doutora Betina? Doutora, doutora Andréia, alguma complementação? Aqui. Doutora Betina, por favor. Não tendo potencialidade lesiva, não há potencialidade lesiva, justamente por uma falta de gravidade da ação também. As questões estão consideradas juntas. Não há gravidade na questão do abuso de poder religioso, pelos motivos já elencados, e também não está configurada a potencialidade lesiva. Posso concluir? Por favor. Obrigada. Quanto às fake news. As supostas fake news se tratam de fatos aleatórios de abrangência limitada praticada por terceiros. Foram trazidos nos autos apenas 15 print screens como meio de prova,
não foram comprovados o alcance dos mesmos ou a visualização massiva das mensagens. Por fim, concluo respondendo aos meus ilustríssimos colegas da equipe 220, que indagou qual seria a origem dos 8 milhões utilizados na campanha pelos irmãos Silva. Eu sugiro que meus colegas olhem as contas apresentadas à Justiça Eleitoral. Lá estão declarados todos os gastos e a arrecadação de campanha. Muito obrigada. Respeitado exatamente o tempo. Consulto a doutora Andréia, o doutor Celso, se desejam fazer uso da palavra para algum acréscimo, ou se podemos encerrar. Sem nenhum Da minha parte, podemos encerrar, senhora presidente. Doutora Andréia, se a senhora quiser, além de encerrar, também dirigir algumas palavras aos estudantes, às equipes, para a gente fechar essa. Sim. Considerando o encerramento dos debates orais e, eventualmente, da própria sessão, formalmente falando, eu gostaria de parabenizar as equipes, como já tenho feito em todas as outras rodadas orais que participei. É realmente um orgulho muito grande para nós avaliadores e que lidamos com o direito eleitoral, ver jovens como vocês virem discutir um tema que não é corriqueiro, não é nem obrigatório nas universidades, né, na maioria das universidades, e nos causa um orgulho muito grande, uma satisfação ver jovens talentos como vocês se interessarem pelo tema, virem como comumente se diz, dar a cara para bater, porque realmente a gente entende o quanto é importante isso para vocês, o quanto os deixa nervoso, e vocês se saíram muito bem, todos vocês, uma postura corporal, uma linguagem correta, muito bem utilizada, as ponderações em relação à utilização da legislação aplicável, de doutrina, de grandes estudiosos. Então, parabéns a todos, espero que tenham sucesso, tanto nessa rodada e nesse empreendimento que se dispuseram a fazer, quanto na vida profissional de uma forma geral. Tenho certeza de que estão iniciando tudo muito bem. Parabéns a todos, obrigada, doutora Vilma, pela oportunidade e pela palavra. Obrigada, doutora Andréia. Doutor Celso. Só tenho a agradecer o convite, parabenizar a todos. As palavras da doutora Andréia faço as minhas. É um privilégio poder escutar, ouvir, participar disso, principalmente com estudantes que estão bastante atualizados, mostram desenvoltura para a defesa das suas teses, a despeito de serem teses antagônicas, foram teses extremamente bem apresentadas. Então, desejo boa sorte a todos no decorrer da competição. Eu também gostaria de parabenizar todos os participantes, dizer que foram debates muito ricos. Pensei que o doutor Tony fosse sugerir que ele fosse contar aqui o caso da passeata em Nova York, todo mundo acendendo cigarros Lucky Strike, né? E me encantei com todos, a fala de todos, e fiquei muito feliz de participar desse evento, parabenizando a todos, agradecendo. Estou vendo aqui que o nosso presidente, o doutor Marcelo, também entra aqui. Gostaria de saber se o doutor Marcelo também gostaria de complementar, de falar para nós sobre essa sessão. Minha queridíssima presidente, doutora Vilma, eu queria aqui agradecer. Eu fiquei quietinho aqui acompanhando grande parte da sessão de vocês. Parabenizar os oradores, assim, é belíssimo ver o crescimento de vocês, né? Eu que acompanhei a feitura dos memoriais, depois os vídeos, aí ver a primeira rodada, a segunda rodada, a gente vê como vocês têm evoluído, né? Um tema que não é fácil, né? Como diz a Andréia, é um caso complicado, que dificilmente, né, doutora Vilma, a gente vai ter isso na experiência do TRE, um caso com tamanha complexidade, né? E se o Pereira se deparar com um caso desse, ele tem várias respostas já para dar também, um caso cabeludo como esse. Mas eu acho, doutor André, que nem Pereira tem essas respostas, viu? Não tem. Ele não tem essas respostas, tanto que, doutor Marcelo, a exigência não é o acerto, né? Isso, exatamente. E a gente brincou, inclusive, na comissão organizadora, que o Pereira fez o
obviamente, o caso hipotético e entrou de férias, né? Aí a gente brincou, falou, né? Certamente porque ele não conseguia fazer o bench memorando lá com as respostas todas, né? Impossível. Mas, olha, eu queria aqui aproveitar, agradecer demais, de coração, tá? Doutora Vilma, minha queridíssima amiga, né, que eu tenho a honra de compartilhar experiências aí na qualidade de observador internacional, a gente já viajamos juntos para o Peru, para a Argentina, né? A André, que não a conhecia, mas assim, eu fiquei encantado com a sua dedicação, o seu cuidado, o seu zelo com esse projeto. E meu querido Obrigada amigo, e parabéns, doutor Marcelo. meu querido amigo Celso também, que é meu colega de muito tempo, desde faculdade, assim, agradecer demais a vocês três e dizer assim que grande parte desse projeto não seria nada se não tivesse, né, essa convergência de excelentes avaliadores, comprometidos avaliadores, com dedicados oradores, né, e competidores. Então, assim, o sucesso é de vocês e a gente só tem a agradecer demais, demais, muito mesmo de coração, acreditarem nesse projeto e, acima de tudo, se engajarem da forma como todos engajaram. Obrigado demais. Muito obrigada, doutor Marcelo. Uma honra participar. Igualmente. Então, presidente, com essas considerações... Com essas considerações, nós encerramos. Uma boa noite a todos. Como amigo Scuri, né? Boa noite a todos, boa sorte, todos. Parabéns pela organização mais uma vez. Valeu, tchau. Tá bom. Tchau. Boa noite. Prazer. Tá bom.